Olá, estamos iniciando aí mais um encontro, né, da nave estelar. Então, para você que está aí, seja muito bem-vinda, bem-vindo. E hoje eu quero te trazer uma pergunta. Você já percebeu que depois, sabe, de uma rejeição, de uma discussão que você tenha tido, ou de uma decepção, parece que você perde a sua própria energia? Não sei se você já se deu conta disso. Se você, com certeza, acredito que você tenha passado por isso até mais de uma vez. E aí, o que que acontece, né? A sua mente, ela fica presa. Parece que seu corpo fica tenso, né? Todo ali tenso. E até o seu sono muda. Que dependendo daquilo que você passou, parece que fica entalado aqui, né, na garganta, ou o coração parece que fica comprimido, que fica aquela angústia, aquela situação, porque você não digeriu, aquela situação toda, né? Então, parece que mesmo quando tudo termina ali, aquilo que você passou, parece que algo dentro de você, aí, sabe, no seu interno, parece que fica ali tudo espalhado. Parece que fica tudo desorganizado, desintegrado. Então, hoje eu quero te responder uma pergunta, que quase ninguém ensina, quase ninguém fala sobre isso. Então, assim, o que que é regulação emocional, né? E como que faz para que a gente pare de perder energia depois que a gente passa por uma dor, por um luto, por alguma situação ali, né, que a gente enfrenta. É, então, assim, talvez o problema nunca tenha sido a dor em si, sabe? Mas talvez seja uma questão que você nunca tenha aprendido como recolher a sua própria energia. Então, cada vez que você passa ali por uma situação, parece que tudo fica desorganizado, e aí como é que você faz para você recolher, né? Organizar isso daí? Então, assim, na semana passada, para quem acompanhou, eu estive ali, né, no meio da natureza, falando sobre desacelerar, sobre ouvir, né, ouvir o próprio corpo. Nós falamos sobre, muito sobre a presença, o momento presente, estar aqui na presença. Então, para você que não acompanhou, que de repente está chegando aqui no canal agora, eu vou aproveitar para deixar aqui na descrição do vídeo a playlist, com os encontros que nós tivemos na semana passada. Então, são encontros leves, né, de exercícios que eu passei ali, muito exercício prático, simples, para que você possa fazer na própria natureza. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, até mesmo uma criança, e não tem contraindicação, enfim, quanto mais fizer, melhor. Então, ali tem exercício para aterramento, tem de conexão, enfim, a gente abraçou a árvore, olhamos para o céu, sentimos o cheiro da natureza, tem várias coisas muito gostosas. Então, eu super indico aí para você que não acompanhou, para que você veja, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição. Então, na semana passada, a natureza, ela nos lembrou muito, do quanto que ela é viva, o quanto que ela é abundante, o quanto que ela se reorganiza, né? E aí, o que que acontece com o ser humano? Quando o ser humano ele é ferido, ele se fragmenta, ele fica ali em mil pedacinhos. E aí é difícil a gente trazer, recuperar, né, a nossa energia de volta quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não se dá conta disso, né? Então é aqui, exatamente aqui, que vai entrar a regulação emocional. Então a gente vai falar muito sobre isso nesses próximos dias.
É bom porque faz parte da nossa saúde emocional, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito com a questão da estética, né? De ficar mais bonita, de passar um batom, de ir para uma academia. Mas e aí, a parte sua emocional, como que fica nessa história? Você não pode se esquecer disso, não pode se abandonar. E é o que sustenta tudo, né? Então, para você levantar aí da cama, levantar super bem, com mais consciência, com mais presença, forte, sabe? Espiritualmente, emocionalmente, é importante você cuidar do seu emocional. Esse é o melhor investimento que você pode fazer, tá? Investimento de tempo, investimento de estudar sobre isso, investimento de você ali realmente olhar para isso com muito carinho, tá certo? Então, é, a regulação emocional, ela não é para você parar de sentir, não é para você virar uma pessoa fria, não é isso, tá? E também não é para você fingir que não doeu, porque a gente leva bordoada todos os dias, né? De alguma forma ali vai ter algo que vai te convidar para que você saia da sua rota, para que você saia do seu caminho, porque a gente está no planeta Terra. Então a gente liga a televisão, sempre vai ter ali alguma notícia, alguma coisa desagradável que vai te tirar do teu eu, vai te tirar do sério, né? Ou você vai encontrar com alguém na rua, vai levar ali uma fechada ali no trânsito. Então, assim, o tempo todo a gente é convidado a sair da nossa rota, a sair do nosso centro. Quando eu falo centro, é aqui, ó, no interior. Sabe quando você sai, literalmente, né? Alguém te tira ali do sério, mexe ali, né? Com o teu humor, enfim. E então, assim, a gente tem que olhar para isso e prestar mais atenção, tá? Então, assim, a regulação emocional é aprender a não deixar a sua energia sair do centro. Isso é treino, é desenvolvimento, tá? Então, cada vez mais que você focar nisso, que você estiver ali realmente disposta a ter esse fortalecimento, você vai tirar muita coisa de letra. Não é que você vai pular etapas, que você vai. Não, isso aí sempre vai existir, mas como que você lida com situações? Como é que você se cuida? Como é que você se blinda? Como é que você se fortalece? É sobre isso, tá? Então, assim, quando você é rejeitada, quando você é ignorada, quando você passa por uma situação em que você não foi escolhida ou que você se sente excluída, quantas e quantas e quantas vezes a gente não passa por isso? E coisas simples, de repente, uma festa que você não foi convidada. De repente, alguém ali no seu trabalho marca de fazer um happy hour e não te convida. É, sabe, coisas, de repente, até numa própria reunião de trabalho, onde ideias são discutidas, e aí, na hora que você coloca as suas ideias, ou as suas ideias não são ouvidas, ou não são, ali reconhecidas. Enfim, são várias as possibilidades. Ou, de repente, uma discussão em família onde ali você está numa mesa, num encontro da família, num almoço, um jantar, enfim. E aí tem várias pessoas ali falando, conversando, e de repente, a hora que você vai falar alguma coisa ao seu respeito, de repente alguma coisa muito legal que você conquistou, e aí te cortam, ou você não é ouvida. Já aconteceu isso com você? Se você que está aí me ouvindo, me assistindo, se identificou com qualquer um desses exemplos, escreve aqui nos comentários, tá? Pra gente, eu gosto muito de ler, e aí você escreve para eu poder entender aí qual é aquilo que você se reconheceu, que você se identificou, ou se de repente você se lembrou de alguma outra coisa muito parecida, semelhante. Escreve aqui que eu quero ler depois, tá?
Então, assim, quando a gente passa por qualquer uma dessas situações, a nossa mente, ela vai para a outra pessoa. Por quê? Porque às vezes você fica tão nervosa, sabe? Você se sente tão injustiçada, ou qualquer outro termo, e aí você fica com aquela raiva daquela pessoa. Ou então, você tá ali em uma discussão, seja. É mais comum, né, em família. Geralmente é um caso muito assim recorrente. É uma coisa muito que acho que muitas pessoas passam por isso, tá? Acho muito comum. E aí, de repente, alguém fala uma coisa, e aí você é transportada imediatamente para o passado. É como se todo aquele ressentimento viesse à tona, sabe? Lembranças. E você fala, não, porque você fez isso há 10 anos atrás, você falou isso, e não sei o que, sabe? Coisas assim. E aí, o seu corpo, ele começa a entrar em alerta, sabe? Então, assim, são várias coisas, quando a gente passa por algumas situações, são gatilhos que despertam, assim, e tira a gente do nosso centro. Mexe com o ego, sabe? Então, o que que acontece? Isso é fragmentação energética. É isso que é fragmentação, tá? Então, quando acontece qualquer um desses exemplos, é como se você se dividisse em mil pedacinhos. É como se a tua energia ela ficasse totalmente espalhada. E aí você começa a ficar se sentindo mais vulnerável, né? Começa a se sentir, você se sente ali mais, talvez mais fraca, porque parece que você perdeu energia, né? Então, assim, quando você começa a se regular emocionalmente, quando você começa, a se dar conta disso, é o momento em que você percebe, ó, já tá de olho, você já começa a ficar ali mais atenta, e aí você começa a aprender a respirar, você aprende a se recolher, a se reorganizar. Então, por exemplo, tem pessoas que já perceberam que elas não podem mais frequentar um determinado ambiente, porque perde ali a energia, né? Por exemplo, tem pessoas que já não suportam mais ambientes barulhentos, ambientes de fofoca, de repente uma mesa mesmo. Você vai, de repente, num evento, numa festa. E aí você tá ali, de repente, compartilhando com pessoas, mas aquela mesa específica, com aquelas pessoas, é a mesa da fofoca. Então, de repente, você já passou dessa fase, você já não gosta mais disso, já não faz mais sentido para você. E aí você começa a fazer escolhas, você começa a se reorganizar, começa a ver o que não tem mais nada a ver com a pessoa que você é hoje. E é normal, a gente vai se aprimorando, a gente vai desenvolvendo, nós vamos amadurecendo. Então, tem hora que realmente você fala, nossa, essas pessoas não têm mais nada a ver comigo. Ou quando você abre o seu guarda-roupa e você começa a olhar peça por peça, você fala, nossa. Essa roupa não combina mais comigo. Ou faz mais de 2, 3 anos que eu não uso, ou nunca usei. Eu comprei por impulso, mas ali na hora eu vi que não tem nada a ver comigo. Então a gente começa a se organizar, né? Então, assim, vamos agora para o nosso minuto estelar. Então, para você que está aí, é o momento agora da gente olhar para o nosso interior. Para você que está aí me ouvindo, me assistindo. Honre a mulher que você é. Honre as suas dores, tudo aquilo que você sabe atravessou. Sabe, todas aquelas vezes que você foi rejeitada, que você foi ignorada, não esconde isso, sabe? Não coloca isso para debaixo ali do tapete. Olha de frente, olha para isso.
sabe? Com coragem. E você vai acolher isso hoje. Aqui agora você vai fazer esse acolhimento. Então você vai colocar aqui, ó, a sua mão no seu peito e você vai é, começar a olhar para isso com mais atenção, com maturidade, porque isso já passou. Isso já passou. Então, assim, hoje você está aqui comigo, me ouvindo, me assistindo. Então, tudo isso que você enfrentou não significa que você, sabe, desistiu, que você foi fraca, ou que você continua duvidando de si, sabe? Isso é passado, deixa lá para trás, né? Olha, honra, porque a nossa vida, ela é feita desses momentos. Nós temos altos e baixos, tá? Não é mundo cor-de-rosa, nem tudo são flores. Não dá para ficar sorrindo o tempo todo. Não dá para você ficar dando conta de tudo o tempo todo. Então, você vai ter, sim, momentos é, que vão te convidar ali para você ficar para baixo, desanimada, triste, com raiva, com ódio. Você vai ter momentos assim. Só que você vai aprender a regular isso de uma forma madura, de uma forma consciente. Então, o convite de hoje, né, é para que você olhe para a tua história. Não tenha vergonha do que você viveu, sabe? Não tenha vergonha da pessoa que você é. Não tenha vergonha da sua história, da sua família. Você tem que honrar a sua travessia. Então, assim, escreve no seu caderno, sabe? Escreve. Hoje eu escolho me regular. Então, assim, a partir de hoje, eu escolho me regular, a cuidar de mim, a ter esse autocuidado, sabe? Então, é importante você olhar para isso, não ignorar, sabe? Não fazer de conta que não aconteceu. Olhou de frente, honrou, e agora a vida que segue, né? Solta, solta o passado. Soltar o passado não é ignorar, tá? É você entender que não faz mais parte do seu momento presente. E ó, libera, libera essa energia, né? E então, assim, agora a gente vai fazer um exercício e eu te convido, né, para que você providencie aí seu copo com água, tá? Ou a sua garrafinha. E nós vamos aprender a trazer a nossa energia de volta, tá? Então, assim, às vezes nós temos aí vários ralos à nossa volta, que a nossa energia fica ali, ó, escoando, né? Ela fica indo embora. Então, eu quero que você que está aí, neste momento, você vai fechar os seus olhos. Esse é um momento que é seu, é o seu momento de ter ali um autocuidado. É um momento que você vai trazendo a presença, vai trazendo, ganhando, né? Mais consciência. É para isso que existe aqui a nave estelar. É para isso que existe o encontro estelar que acontece no período da noite. Então, assim, esse é um momento que é seu, tá? Então, de olhos fechados, você vai respirar profundamente daquela forma que eu te ensinei. Você vai inspirar pelo nariz e vai soltar a energia soprando. E você vai colocando para fora nesse sopro
aquelas tensões, aquelas perturbações. Mais uma vez, inspirando e assopra. Vai soltando aqui aos ombros, procura relaxar. Mais uma vez, inspira e assopra. Esse momento, ele é seu. Ele é um momento muito precioso. Muito, muito precioso. Então, neste momento, você vai perceber. Traga a tua atenção, a tua percepção para o momento do aqui, do agora. E vai se perguntando, vai se questionando aonde que a sua energia está presa. Aonde que a sua energia está presa? Ela está presa num relacionamento que já terminou há muito tempo? Será que ela está presa num emprego na qual você foi demitida e você ainda não se conformou com isso? Será que você teve uma decepção muito grande com amizades e a tua energia está presa ali nesse mal entendido? Seja qual for a situação, seja qual for o que for que você estiver enfrentando, você vai imaginar neste momento que a sua energia está voltando para você. É a sua energia, não é a energia do outro, é a sua. Então vai sentindo ela voltando para o seu peito. Vai chamando a tua energia de volta para o teu corpo. Vai permitindo que a tua energia ela volte para o teu eixo. É como se você estivesse realmente autorizando, permitindo, chamando ela de volta. E ela não está num único lugar. Ela foi ali muito espalhada em várias situações. Então, vai chamando de volta para que você se torne inteira novamente. Você não precisa correr atrás daquilo que te feriu. Não presta atenção nisso. Você precisa voltar para si. Trazer a consciência aqui para o teu eu, para o teu centro, para o seu interior. Vai voltando para si. O outro agora não importa, não interessa. O que falou, o que deixou de falar, o que fez. Presta atenção somente na tua energia e vai chamando ela de volta para o teu peito, para o teu corpo e vai voltando para o seu eixo. Vai respirando novamente, respira profundamente, vai sentindo tudo agora se integrando com o teu corpo, com o teu ser e vai assoprando. Inspira e solta. Inspira e solta. E vai fazendo esse processo o tempo que for necessário. Às vezes, o tempo aqui que eu estou fazendo junto com você seja mais curto e você precise ali de mais alguns minutinhos, não tem problema. Faça, nem que tiver que pausar o vídeo, mas faça. Até você sentir que você voltou aqui, ó, para o teu eixo, tá? Que você voltou para si.
E esse exercício ele é importante, porque traz uma regulação emocional bem forte, tá? E olha só, agora a gente vai trazer o nosso quadro Músicas que Curam. Hoje eu não vou compartilhar os slides com vocês, mas eu vou sugerir uma música que talvez muitos, né, muitas de vocês já conheçam, Marisa Monte, né? Eu sou apaixonada pelas músicas dela. E você que está aí, você já ouviu a música Vilarejo? É aquela música que fala assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, ai, por cima das casas cai frutos em qualquer quintal. Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina Shangri-La. Aí ela fala: vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. E aí vai, né? Essa frase que eu gosto muito, inclusive ela fez parte de alguns status, né, meus, assim, acho que de WhatsApp, enfim, eu gostei muito. Essa frase, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. É como se fosse um mantra, né? É bem, bem lindo isso. Então, assim, essa música, ouve ela, sabe? Hoje, no dia de hoje. Vai sentindo a música e o que que ela representa, né? Por que que ela foi escolhida aqui para o nosso quadro de hoje? Porque a gente está falando de uma reorganização, do próprio território interno. E essa música ela fala, de construir um lugar, né? Ela fala de um espaço onde existe calma, onde existe possibilidade. Ela fala onde existe recomeço. Então, esse vilarejo não é um vilarejo lá fora, ele é dentro, é do nosso interior. Então, ela fala isso de uma forma muito poética, né? De uma forma muito gostosa. Então, assim, quando você que está aí aprende, né, a se regular, você começa a construir o seu próprio vilarejo interno. É um lugar onde a sua energia, ela não se espalha mais. Você vai prestando atenção nisso. Quando acontece, você já aprendeu a respirar. Então, você não vai ser mais aquela pessoa que vai querer tacar uma pedra na pessoa, entende? Que te tirou do sério. Você vai aprender a ter esse controle. Você vai aprender a respirar. É, E aí, o que que acontece? A sua emoção, né, as suas emoções, elas não vão mais ficar te arrastando, elas vão te sustentar. Percebe a diferença? O quanto que isso é poderoso? Então, assim, a regulação emocional, ela não é entretenimento, ela é um investimento, tá? Então, assim, não é algo ali para você ficar brincando. Nós estamos falando de algo sério, de algo muito profundo, de algo que vai te fortalecer, que vai te trazer ali, né, para o teu eu, que você vai voltar para o teu centro, que você vai ficar ali forte, poderosa, poderosa no sentido de que você não vai mais entregar a tua energia para o outro. Você vai estar agora inteira. Sabe aquela história de você ficar mendigando amor, de você ficar ali mendigando atenção?
de você. Não, você vai ficar ali inteira, porque você vai se fortalecer. E aí é um fortalecimento emocional, mental, espiritual. Então, tudo vai se integrando, vai se alinhando, tá? E olha só, hoje é um dia para mim de muita celebração. Eu vou falar por quê, tá? Essa semana eu já ultrapassei 1.200 atendimentos entre leitura de registros acásticos, entre sessões de Tameana e os encontros que eu faço de alinhamentos energéticos. Então, assim, eu estou muito feliz e eu quero aproveitar para agradecer, né, cada um de vocês que gostam do meu trabalho, que confiam no meu trabalho. Então, assim, eu estou muito contente mesmo. E assim, depois de tantas histórias, porque a cada atendimento que eu realizo é uma história completamente diferente, entre dores, entre tantas mulheres, né, me procurando para se reorganizarem, ou porque a libido não tá legal, tá lá embaixo, e aí a Tamiana ajuda, sabe, a dar uma levantada, ou porque precisa de um alinhamento dos chakras, ou porque o casamento não tá legal, e aí a gente consegue dar uma harmonizada, ou porque tá ali com crise com filho, né? Mãe e filho, pai e filho, que não sabe quando não tá legal, ainda mais quando eles são adolescentes, a gente consegue ali dar uma harmonizada. Olha, já aconteceu tanta coisa nesses atendimentos. Eu já consegui até fazer constelação sistêmica dentro dos próprios registros. Eu faço os atendimentos com a Tameana, com os registros acásticos abertos, eu consigo ver tudo o que está acontecendo, né? Tudo aquilo que eles autorizam, enquanto eu estou fazendo ali o atendimento. Então, assim, o alinhamento dos chakras com a Tameana, por exemplo, é cirúrgico. Eu vejo, por exemplo, saindo tanta liberação do chakra cardíaco da pessoa, é como se a egrégora que está ali trabalhando comigo, eles fizessem cirurgias espirituais, sabe? Muitas vezes ali arrancando implantes, chips, e aí a pessoa fica ali inteira, ela parece que volta a viver novamente, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz, honrada e agradecida, né, por este momento. E uma das coisas que eu percebi com muita clareza é que, assim, não adianta, numa leitura dos registros, quando é somente a leitura, você ficar ali revelando a origem de algumas questões, de um padrão. Se, por exemplo, a mulher, a cliente, enfim, ela não aprende a se regular no dia a dia. Então, não adianta eu mostrar a origem, o que está acontecendo, e aí depois a leitura acaba e ela não aprende a se regular, tá? Ela vai continuar ali se fragmentando. Então, assim, eu acabei, né, pensando muito em tudo isso, analisando, refletindo, e eu reorganizei totalmente a minha forma de atendimento, tá? Então, assim, eu peguei essas ferramentas poderosíssimas, que é a leitura dos registros acásticos, as sessões da Tameana, junto com práticas energéticas, essas práticas de regulação emocional. E aí eu consegui estruturar tudo, né? Colocar ali tudo junto, bonitinho, de forma muito assim organizada, num método, tá? Então, esse método ele virou um método completo de regulação emocional. Então, assim, é um caminho que vai ser com começo, meio, integração, isso que estava faltando, integração, tá? E então, assim, isso está sendo preparado com muita responsabilidade, está quase pronto já. Então, assim, para quem tiver interesse em se cuidar, em começar a parar, né, de se sentir ali muito fragmentada, desalinhada, quando está muito perdida, ela está precisando dessa ajuda, né, está precisando ali.
de um caminho, de uma ferramenta, de um método. Então, assim, eu faço questão, né, de falar sobre isso, porque tem muita gente que está perdida, que não sabe, por onde começar, tá? Então, assim, se você quiser se aprofundar nisso, nós temos aqui a nave estelar, nós temos o nosso encontro estelar à noite também. Eu venho trazendo para vocês muito conteúdo gratuito, muita coisa. Vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo, o meu contato do WhatsApp. Então, para você que tem interesse em saber mais sobre esse método da regulação emocional, para você que tem, né, interesse nas práticas energéticas, enfim. Eu vou deixar então aqui abaixo, tá? O contato do WhatsApp. E vou deixar também o link do Instagram para você continuar ali me acompanhando, tá? Então, assim, como que ficou a questão da nave estelar? Toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, a gente se encontra. E o encontro estelar, que são aquelas práticas noturnas, que a gente trabalha muito com regulação emocional também, conteúdo gratuito, fica de terça e quinta, a partir dessa semana agora, tá? Às 21 horas. Terça e quinta, às 21 horas. Tá bom? Então, durante o encontro estelar, a gente pratica, a gente organiza o campo e você aprende a não ficar se perdendo ali, né? Depois de uma dor, tá? Então, lembrando que dia 8 de março, Dia da Mulher, está chegando por aí, né? Falta pouquinho tempo. E talvez o maior presente que uma mulher pode se dar não seja algo externo. Pensa nisso, tá? Então, assim, talvez o seu maior presente seja em você estar ali realmente aprendendo a se sustentar internamente. Então, para você que está gostando dos vídeos, que está fazendo sentido para você, eu te convido para se inscrever aqui no canal para você receber as notificações, tá? E compartilha os vídeos com as pessoas que você conhece, que você gosta, que você ama. Se você participa de grupos do WhatsApp, manda para esses grupos, manda para os seus familiares, para os seus amigos, porque às vezes você tem ali pessoas à sua volta que estão precisando muito ouvir este conteúdo. Às vezes são pessoas que estão enfrentando batalhas ali, conflitos internos gigantescos, ou porque está passando por uma depressão profunda, ou porque está sofrendo ali, né, enfrentando uma ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande, a ansiedade noturna, quando, sabe, chega ali no período da noite, que a pessoa começa a ficar desesperada, ou porque está sozinha, ou porque não consegue dormir. Enfim, tem pessoas enfrentando por burnouts, né? Então, tudo esses exercícios todos, eles ajudam muito, porque vão trazendo essa regulação emocional, tá? Quando chega ali no físico, é porque já aconteceu ali, ó, há muito tempo no emocional e tudo mais, tá? Então, a gente pode se ajudar nesse sentido, né? Você compartilhando o vídeo com outras pessoas, para as pessoas conhecerem aqui o canal, terem acesso a essas informações também, tá? Isso deveria ser utilidade pública, né? Todo mundo deveria ter este acesso. Então, se você que está aí, tá me ouvindo, tá me assistindo, tá gostando, manda, envia para as pessoas, tá certo? Então, ó, lembrando, hoje, nave estelar, né? Segunda, quarta, sexta, 7h07 da manhã. E amanhã à noite eu te vejo, hein? No encontro estelar, às 21 horas, tá certo? Então é isso. Um ótimo dia para você, um dia abençoado, maravilhoso, incrível e que você possa se cuidar a cada dia mais, para ficar uma pessoa mais iluminada, mais abençoada, com mais consciência, fazendo escolhas mais assertivas, você tendo ali uma vida com mais fluidez, com mais vitalidade, né? Uma pessoa ali que está ali, ó, exalando, né? Energias positivas, exalando alegria. Então é isso. Eu torço muito por você e eu te espero, tá? Eu te vejo. Coloca a mãozinha aqui.
Até mais.